Olá! Doenças pouco conhecidas, sem tratamento, sem remédios, muitas sem cura, outras mortais. Vamos falar das doenças raras, que acometem milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado debateu as dificuldades dos pacientes de doenças raras no país em conseguir tratamento para essas enfermidades. O Senado tem uma subcomissão específica para tratar de questões relacionadas às doenças raras e tem realizado audiências públicas. Na primeira, discutiu políticas para atenção integral e destacou o Dia Nacional das Doenças Raras. Hoje a gente tem um lugar aqui no Senado muito especial para os raros, que é essa subcomissão, capitaneada por a nossa senadora, que é a nossa inspiração nessa pauta, que é a senadora Mara Gabrilli. 29 de fevereiro é um dia raro, né? Então, é o dia 29 de fevereiro, é o dia instituído mundialmente para a gente falar sobre as doenças, para a gente falar sobre os avanços, sobre as necessidades e especialmente sobre a conscientização, fazer trabalhos de ações e iniciativas de conscientização. Quando se fala em doenças raras, o quadro é complexo. Algumas são conhecidas, outras, entretanto, sem diagnósticos específicos. E os desafios são muitos. A Organização Mundial da Saúde define doença rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos. Mais de 70% delas têm origem genética. Estima-se que existam entre 6 e 8 mil doenças raras no mundo. A grande maioria afeta crianças, mas atacam também adultos e idosos. No Brasil, são cerca de 13 milhões com alguma dessas enfermidades. Nós não temos um plano nacional completo para enfrentamento das doenças raras. É um plano que visa sustentabilidade e ter um orçamento. E para isso temos que ter uma Secretaria de Atenção Especial para as Doenças Raras com o próprio orçamento. Nós não podemos mais tratar as doenças raras, né, na margem das outras doenças. Estamos falando de mais de 13 milhões de pessoas, mas a verdade mais de 40, 50 milhões, porque a família toda adoece. Em julho, uma segunda audiência no Senado discutiu novas tecnologias para tratamento das doenças raras, com enfoque específico na neuromielite óptica, doença que pode levar à cegueira e à paralisia total. A doença neuromielite óptica afeta a medula, que leva a um acometimento. Em poucos dias o paciente pode ficar sem andar. E também tem um risco, uma coisa que diferencia o surto da neuromielite óptica, pode ter risco de mortalidade. Não é uma doença que a criança nasce com isso, mas pode desenvolver em qualquer idade. 60% dos pacientes ficam cegos de um olho, pelo menos, o que está descrito ali como homorose, e 50% plégicos em 5 anos. Além disso, metade dos pacientes tem capacidade moderada e 1/3 tem mortalidade em 5 anos. Senhores, muitos cânceres não têm essa mortalidade. E mais uma particularidade da neuromielite óptica. Ela afeta muito mais as mulheres, e principalmente as mulheres negras. 9 a cada 1 homem com neuromielite óptica, nós temos 9 mulheres com neuromielite óptica. E mais comum em mulheres negras e pardas. 9 vezes mais frequente em mulher, na mulher preta e com piores determinantes sociais de saúde. Eu venho da Bahia. A Bahia, dentro do cadastro nosso da BNMO, é o estado que tem mais pessoas com neuromielite óptica, por uma questão também, como já foi dito aqui, mulheres pardas, né, não brancas. Então vamos saber mais sobre a neuromielite óptica. É uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central e sem cura atualmente. A causa é desconhecida e é mais comum em mulheres de meia idade, de 30 a 40 anos. Pode causar deficiência visual e progredir para a paralisia total e até levar à morte. A gente não sabe ainda, do ponto de vista científico, se isso é determinado por algum fator imunogenético relacionado a alguns fatores, proteínas, chamada HLA desses pacientes, ou se é determinado pelos famosos determinantes ou condicionantes sociais de saúde, porque muitas vezes a população não branca, a população preta ou parda, ela tem uma dificuldade maior de acesso a
a situação, acesso à saúde, né, a prestadores de saúde para o diagnóstico. E isso leva a um erro e um atraso do diagnóstico, principalmente dos pacientes que começam com essa síndrome tão chamada de área postrema, que é a síndrome de náuseas, vômitos incoercíveis e emagrecimento, perda da visão, e leva muitas vezes esse paciente a fazer um diagnóstico errado de esclerose múltipla, que é outro aspecto dessa doença. Sabem que esses pacientes vão morrer na fila porque 30% não chegam ao primeiro atendimento. Então, como vou permitir que isso aconteça todo dia e ninguém vai preso? Porque isso é crime. Isso é crime. Vimos aí confundida com a esclerose múltipla. E o tratamento errado pode agravar o quadro da doença. E pior, na confusão dos diagnósticos, os pacientes com neuromielite óptica podem ser ainda mais prejudicados. Essas duas doenças, elas podem andar com aspectos clínicos parecidos, mas a neuromielite óptica ela é muito mais grave. E pior, o tratamento para esclerose múltipla, que hoje tem um protocolo de condutas terapêuticas do SUS, essas medicações pioram se o diagnóstico for neuromielite óptica. Então, o diagnóstico diferencial e o tratamento adequado é de suma importância. A neuromielite óptica, por muitos anos, foi considerada uma variante da esclerose múltipla. E, inclusive, isso é um dos motivos da nossa audiência pública, os pacientes com neuromielite óptica utilizavam o código de doença, o CID de esclerose múltipla. Só que descobriram um marcador específico, um anticorpo, a aquaporina 4, um anticorpo que define a neuromielite óptica. E olha que importante, alguns tratamentos da esclerose múltipla podem piorar a neuromielite óptica. E aí separaram a doença. Enquanto que a esclerose múltipla, o código de doença é CID-G35, a neuromielite óptica virou CID-G36. E aí o que aconteceu automaticamente? Os pacientes com neuromielite óptica perderam todos os direitos. Perderam o direito de auxílio à doença, perderam o direito de se aposentar, perderam o direito de ter isenção de imposto de renda, perderam o direito de ser reconhecido como portador de uma doença grave. Parece uma coisa simples, viu, pessoal? Mas a gente fazer diagnóstico diferencial lá na ponta, sem ter um arsenal de exames, diagnósticos para nos dar suporte, não é muito fácil. A gente realmente, quando a gente vê um quadro desse, a gente pensa logo em esclerose múltipla, mais do que neuromielite, né? Então, essa nossa discussão aqui também serve para alertar não só os gestores do SUS, mas também os colegas que estão na ponta, para que a gente possa ter mais cuidado com o diagnóstico diferencial, que a diferença é muito tênue na prática. E mais dificuldades. Quem sofre de neuromielite óptica não consegue acesso ao SUS para fazer o exame necessário. Para essa doença hoje no Brasil, o paciente não tem acesso ao SUS, a um exame que é um exame acessível, que não é de alto custo, que é um exame de sangue simples para diagnosticar a neuromielite óptica nesses pacientes. Então, se a primeira pauta era aumentar os direitos de acesso ao paciente, a segunda é a urgente incorporação do teste do anticorpo anti-aquaporina para definir o diagnóstico dos pacientes com neuromielite óptica. É uma doença que os surtos, ou seja, os sintomas são mais graves que a esclerose múltipla. Então, a gente tem uma doença que é mais grave e existe um abismo de acesso aos direitos, acesso à oportunidade diagnóstica e acesso à oportunidade de tratamento. E as críticas não param por aí. Produtos e procedimentos médicos que poderiam ajudar os pacientes da neuromielite óptica não são considerados pela Conitec, órgão do Ministério da Saúde responsável por esses registros. Não temos um PCDT para neuromielite óptica no Brasil. Para efeito de comparação, a esclerose múltipla tem um PCDT com 10 medicações disponíveis. Medicação oral, medicação injetável, medicação de aplicação subcutânea. A neuromielite óptica não tem um PCDT. Tivemos a recente submissão de uma medicação endovenosa, uma vez a cada 6 meses, para a incorporação da neuromielite óptica, e a negativa da Conitec. E, nesse sentido, foi dito que uma das questões que dificultam a incorporação é que a gente não tem uma linha de cuidado e a gente não tem o teste do anticorpo. Então, isso também é uma urgência, a incorporação do teste do anticorpo para a neuromielite óptica. Existe 2 medicamentos off-label que tratam essa doença. Então, não seria a obrigação da própria Conitec ser demandante de um protocolo clínico que avalia que tem de tratamento para essa doença?
Segundo ponto que a Conitec falou sobre limiar de custo-efetividade. Está aqui a doutora, sabe, o doutor. Nós estamos falando de uma doença ultra rara. O ex-ministro Queiroga deixou claro no decreto, doenças ultra raras não entra no limiar custo-efetividade. É complicado, né? Se a própria Conitec não respeitou o decreto, então vai ficar difícil, desculpa, a gente entender. Terceiro ponto. Desde quando a linha de cuidado é uma obrigação na Conitec na prática para incorporar um medicamento para doenças raras? Se isso é uma obrigação, 90% dos medicamentos que temos hoje incorporados para doenças raras não tem um protocolo. Aliás, se vamos falar de obrigatoriedade de um raciocínio bom, tem que incorporar diagnóstico daquela doença, protocolo completo e depois o tratamento medicamentoso. Então, nada está sendo feito da forma correta. E na luta para conseguir tratar a doença, muitos pacientes procuram a justiça. E isso pode sair ainda mais caro para o Estado. As pessoas que têm anemia não têm acesso à saúde, e o que acontece? A gente precisa judicializar para ter acesso ao tratamento. E eu fiz esse levantamento no site da Jus Brasil, só para a gente ter uma ideia, né? Então, a gente tem 3.009 processos de pessoas com NMO contra o Estado. Tem 2.243 processos de NMO contra planos de saúde. Então, um medicamento que tem um preço X, ele acaba tendo um preço 3x. Qualquer doença rara, degenerativa progressiva, que demora diagnóstico mais de 5 ou 6 anos, podem ter certeza que gasta muito mais o paciente não tratado da forma certa do que o paciente tratado da forma certa. E nós estamos tendo um estudo na Casa dos Raros, em Porto Alegre, estamos fazendo esse estudo e vamos comprovar que o gasto é muito menor quando você tem um plano de manejo adequado, um diagnóstico precoce. Então, se estão falando de gasto, custo-efetividade, impacto orçamentário, então vamos fazer o estudo. Porque o Ministério da Saúde até hoje não faz um estudo de quanto custa o paciente raro. Vamos pegar grupos de doenças e nós vamos ajudar. E como a doença não espera, o caminho é buscar tratamento alternativo. Muitos pacientes usam rituximab, que é um tratamento off-label, é uma medicação off-label, mas que tem sido usada ao longo dos anos, porque até então nós não tínhamos medicamentos aprovados pela Anvisa para o tratamento da NMO. A gente tem medicamentos estudados para NMO, com alta eficácia. Por que não incorporar? Por que não ter disponível no SUS? Né? Nenhum argumento vai ser plausível se a gente pensar que hoje a gente não tem medicamentos no SUS, porque o rituximab e a azatioprina, que eram os medicamentos até então usados, são considerados off-label. O médico, para que a pessoa não fique sem medicação, bota o CID da G35. Foi uma forma que os médicos acharam de não deixar esses pacientes sem medicação. Então, isso é um dado muito importante, principalmente porque não existe dados sobre NMO no SUS. E o Legislativo tem projeto de lei no Senado para ajudar os pacientes com essa doença. A proposta reconhece aos doentes de neuromielite óptica o direito à concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, além de isenção no imposto de renda. Aqui, a gente pode, com a ajuda dos nossos colegas senadores e senadoras, fazer com que esse projeto seja pautado o mais rápido possível, porque eu acho que basta pautar, porque ninguém será contra esse projeto aqui. Em nome de todos os pacientes e suas famílias que estão aqui, a gente precisa botar esse PL para votação. Até 2004, as pessoas com NMO, elas eram consideradas uma vertente da esclerose múltipla. Então, elas tinham os direitos garantidos. Quando a doença se torna uma doença autônoma, se perde todos os direitos legais. Então, a gente precisa reaver essa questão para que as pessoas... São 20 anos e nada mudou. Melhoria no acesso aos serviços de saúde, regularização de medicamentos, recuperação de direitos sociais. As muitas demandas dos pacientes
com neuromielite óptica. O que é mais importante aqui é a aprovação da linha de cuidado e do diagnóstico desses pacientes. A gente tem cerca de 700 pacientes com suspeitas dessa doença no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, 400 dele positivos para sacoporina, e esse diagnóstico só foi feito através de linhas de pesquisa específicas. Não existe como fazer esse diagnóstico pelo SUS. Então, o que a gente espera dos senhores como gestores e determinantes das nossas políticas públicas era uma maior celeridade para o desenvolvimento de linhas de cuidados adequadas para esses pacientes, que evitem atraso no diagnóstico, que proveia métodos diagnósticos adequados ao SUS, que provê 70% da nossa população e principalmente a população mais acometida por essa doença, que é a mulher de 40 anos de cor de pele preta ou parda. E com um diagnóstico precoce que não ocorra, por consequente, atraso no tratamento, seja ele com as medicações mais novas ou com as medicações antigas, mas a gente precisa o diagnóstico precoce para todos os pacientes. Em resumo, eu acredito que para essa doença rara, para essa doença grave, é fundamental o aumento do acesso aos direitos, o CID G36 da neuromielite óptica ser considerado garantidor dessas questões previdenciárias, auxílio-doença, que haja uma criação de linha de cuidado em urgência para a incorporação do teste da aquaporina 4 como método diagnóstico para neuromielite óptica e a construção de um PCDT, que a Conitec receba e veja a importância de uma doença órfã que não tem tratamento, sem acesso público, sem acesso pelos planos de saúde, para construir a história e modificar a vida dessas pessoas, desses adultos jovens, dessas mulheres negras, desses pacientes em geral que têm essa doença autoimune como diagnóstico. 86% das pessoas que estão cadastradas hoje na Catalogação Nacional de Pessoas com NMO, da BNMO, precisam do SUS. 86% usam o SUS. A gente precisa, urgentemente, colocar NMO em todos os pontos que são necessários nesse país para que a gente tenha os direitos garantidos, para que a gente tenha a linha de cuidado garantida, para que os remédios off-label sejam trazidos para a gente, porque a gente está adoecendo de outras coisas por estar tomando medicamentos que não são específicos para a patologia que temos o diagnóstico. A situação de desespero de quem se sente desamparado e o desabafo de médicos que atuam na linha de frente. A gente se sente mais impotente ainda quando a ciência já descobriu. A gente sabe que um remédio para um paciente que perdeu uma visão não vai perder o outro olho. Para um paciente que está com dificuldade de andar, se a gente instituir esse remédio, ele pode não ter um novo surto e não ir para a cadeira de roda. Só que existe, está aprovado na Anvisa e a gente não consegue dar acesso a esse paciente. A minha pergunta aqui é: o medicamento foi solicitado, o inebilizumab recentemente, foi negado, com justificativas que a gente quer entender. E a gente rodou uma carta pública, a gente solicitou uma audiência pública também e não tivemos esse pleito atendido. E a questão que fica é: por que estão nos negando? Sendo que para várias outras doenças que, se a gente buscar aí na história desse Brasil, e uma história recente, há medicações muito mais caras, porque é questionado sobre o valor, aí é questionado sobre linha de cuidado, porque não tem a linha de cuidado. Mas quem é que tem que construir essa linha de cuidado? É quem está dizendo que está negando para a gente o medicamento, porque tem que ter uma linha de cuidado. Então, existe, então, um rito, existe, então, uma linha sucessória de atividades, de protocolos a serem seguidos. Ok, a gente está aqui para ajudar, para apoiar e para acreditar e confiar nisso. Mas e aí? Quem é que vai agora pegar e meter a mão na massa, literalmente, para fazer isso? Estamos elaborando e já em fase de votação de um consenso brasileiro de especialistas em neuromielite óptica. E após esse consenso, a gente quer submeter nas revistas científicas e motivar que a Conitec aceite que é obrigação do SUS fazer o diagnóstico e prover o tratamento. Porque eles não podem argumentar que eles não vão dar o tratamento porque não tem no SUS um simples exame de sangue que é necessário para o diagnóstico. É necessário que exista uma linha de cuidado e que a Conitec acate as nossas decisões. É desesperador para nós médicos que estamos na trincheira vermos os pacientes acumulando incapacidades, pessoas jovens com 30, 40 anos, tendo que ficar desempregadas ou com perda da vida produtiva e sendo cuidadas por outros familiares, por falta de acesso a um diagnóstico e um tratamento adequado. A impressão no Brasil é que quando a gente tem um protocolo, por exemplo, como já existe da esclerose múltipla, é mais fácil aprimorar.
é mais fácil incluir uma nova terapia, é mais fácil modificar um exame, mas o primeiro passo numa doença que não tem um diagnóstico no SUS, não tem um tratamento no SUS, parece que é o mais difícil. O que a gente ouviu, né, da Conitec é que a gente tem, que o tema tem relevância, que não há dúvida da eficácia dessas novas medicações on-label para a neuromielite óptica, mas que não há espaço na lista desse ano para essa discussão. E isso conflita com a urgência de uma doença, que quando o surto ocorre, em uma semana o paciente pode estar cego, em uma semana o paciente pode estar dependente de uma cadeira de rodas, em uma semana o paciente pode evoluir para uma insuficiência respiratória e para óbito. A gente está cansado de não ter assistência, de judicializar o que não precisa, de não ter, de bater em porta e não conseguir nada. Então, sinto muito mesmo por tudo isso que acontece, e é para isso que estamos aqui todos unidos, para que a gente consiga chegar em lugares que a gente não chegou até agora. Neuromielite óptica, uma doença grave que afeta a todos na família. Depoimentos de quem convive com a doença. Culturalmente, essas mulheres, elas cuidam da família. Elas cuidam da mãe, elas cuidam da avó, de filhos, às vezes 3, 4 filhos. São chefes de família. E se essa mulher, ela é afetada e ela não tem um diagnóstico de forma célere, porque não tem o teste no SUS, e não tem o tratamento correto, porque não está também disponível no SUS, ela se torna uma pessoa improdutiva, por diversas razões. E aí quem é afetado? Toda essa família, que depende dela. Eu trago a história de uma mãe lá do Ceará, que tem NMO, tem 34 anos, e quem leva essa mãe, que hoje está 100% cega, é uma criança de 8 anos, para fazer o tratamento. E eu estou falando de uma realidade, lá no Ceará. Então, tem uma criança de 8 anos que perdeu a infância dela, porque a partir de agora ela foi promovida a ser cuidadora de uma mãe. Por quê? Porque essa mãe não conseguiu chegar no acesso rápido ao diagnóstico dela, e ela não conseguiu, demorou, que a gente chama de saga, né? Na BNM a gente chama da saga do diagnóstico. Foi uma saga tão grande que essa mãe se viu em uma situação de hoje estar cega 100% e ter uma criança de 8 anos que é quem leva ela para ser atendida. E aí eu pergunto, né? Como que a anemia não afeta a criança? Ela afeta a mãe dessas crianças. A paciente, antes de ele viver, ele precisa ter dignidade. No momento que eu deixo um paciente 5 anos na fila do SUS, um crime que ninguém está fazendo nada. Um crime que estou permitindo que esse paciente morre ou degenera nos olhos da família. A mãe deixa de trabalhar, deixa de contribuir, ela fica mais doente que o próprio filho, enquanto ela está esperando o primeiro atendimento. Então, a gente está falando aqui de uma doença que ela vai arrasando, ela vai debilitando, ela vai, como no meu caso, cegando. Tive a oportunidade de voltar a andar, isso foi incrível, porque naquele momento eu também tive o acesso ao tratamento rápido, que o meu diagnóstico foi demoradíssimo, foram 2 anos. Mas hoje eu tenho baixa visão em ambos os olhos, que não me permitiram mais seguir a minha carreira, o trabalho de jornalista, o trabalho de relações sociais, que foi sempre que eu desenvolvi. E, principalmente, naquela ocasião, a minha filha tinha 10 anos. Ela também quase virou uma cuidadora, mas ela não virou porque eu tive uma rede de apoio que me deu esse apoio. Mas o que eu vejo no Norte, Nordeste e Centro-Oeste desse Brasil são mães, são pessoas que não têm essa estrutura e as crianças estão com vidas extremamente dificultadas. E nós não estamos falando aqui só de medicamento. 95% dos pacientes não têm tratamento das doenças, não têm tratamento medicamentoso, mas tem como mudar a qualidade de vida do paciente através de um plano de manejo correto. Encurtar a jornada do paciente, diagnóstico precoce, fazer um trabalho integral dos profissionais de saúde para atender de uma forma integral. Hoje o paciente fica pipocando de um serviço para o outro, leva 5 anos para passar por uma equipe multidisciplinar. Enquanto está esperando o especialista correto, ele não está em casa brincando. Ele está sendo internado várias vezes por ano, fazendo procedimentos errados, exames desnecessários para chegar a um especialista, quando tem sorte, né, de chegar a um especialista. E a mãe está tomando medicamento para depressão, porque ela não dorme, o marido já deixou ela em casa, 72%. Nós fizemos a pesquisa na Febrahara, 72% das mães viraram solteiras após descobrir
doença rara com os filhos. O marido, infelizmente, larga, deixa ela sozinha, sem trabalho, sem nada. Então, isso também custou efetividade. Cadê o custo disto? Durante a medicina, a gente é formado para atuar individualmente, o Herval com cada paciente dele. A neurologia ensinou para a gente que, às vezes, o nosso papel, quando ele é coletivo, ele é ainda mais poderoso. Então, estar numa audiência pública como hoje, trazendo o que a gente vive com vários pacientes há mais de 10 anos, faz mais sentido ainda o que é ser médico. Então, eu agradeço essa oportunidade e eu espero que daqui a alguns anos a gente esteja aprimorando um protocolo e uma linha de cuidado já existente para todos esses pacientes aqui com neuromielite óptica. É isso. Cuidado integral aos pacientes, às famílias. Pesquisa e tratamento acessível. A doença não espera. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.